Olá pessoal, louvado, sempre engrandecido venha ser o nosso Deus. Amados irmãos, a nossa vida, ela passa rápido. Deus, Ele não quer que a gente fique sem a esperança de podermos compartilhar a nossa existência aqui nessa terra. Cada um de nós, irmãos, temos que procurar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Na verdade, todos nós devemos procurar viver uma vida em paz, né? Os discípulos do Senhor falavam muito nisso. Paulo citou isso, que o homem deve procurar a sua paz. E nós, como servos de Deus, sempre devemos fugir da presença do mal, né? Da aparência do mal. Devemos sempre falar menos, ouvir mais. São os conselhos que a palavra de Deus nos diz. Eu sempre digo para vocês, meus amados irmãos, que quando eu trago uma mensagem, uma palavra, é aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu também procuro tentar viver. Não sou perfeito, mas eu procuro seguir a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. E conforme nós vamos passando neste aprendizado, a gente vai vendo e vai percebendo que a gente a cada dia vai melhorando. E quando a gente muda, não diz aí, quando a gente muda, o mundo muda. Então, o aprendizado da palavra de Deus sempre nos faz refletirmos e vivermos melhor. O Salmo 39, escrito por Davi, né? O salmista Davi, ele diz algo muito importante sobre o dia a dia. E são coisas, irmãos, que eu procuro viver na minha vida. O dia a dia, irmãos, é o que nos faz ter uma vida melhor com Deus, com Cristo. E os tempos de Davi eram outros, na verdade, os tempos de Abraão também era outro, mas o seu dia a dia compactua com o nosso. Como assim, né? Eles passavam por coisas que nós também passamos. Eles tinham fome, eles tinham sede, eles tinham fome, não é verdade? Eles tinham sono, né? Essas coisas do dia a dia. Eles passavam por raiva, eles passavam por alegrias, na verdade, por perdas. Por quê? Porque ele era ser humano igual a gente. E Davi, então, vem falando algo muito importante que diz assim: Eu disse, Salmo 39, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Né? Então, Davi vem dizendo que ele, quando estava diante das pessoas que não gostavam dele, ele ficava em silêncio. Ele diz assim no versículo 2: Com silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Davi, né, sabemos que Deus prometeu um reinado a Davi, e Davi ficou muito tempo esperando esse reinado, né, até que veio. Davi teve grandes conquistas, teve que lutar, né, muitas vezes lutou pelo exército, né, de Saul, que depois se tornou o seu próprio exército. Né? Davi teve problemas familiares, né? Seu filho, né? Um dos seus filhos, né? O traiu, na verdade. Outro dos seus filhos fez uma maldade com a própria irmã. Então, Davi passou por muitos percalços, muitas coisas difíceis, mas ele se tornou, com o tempo, um homem sábio. E diz assim no versículo 3: Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quão sou frágil. Então, Davi sabia que ele tinha a fragilidade da vida.
Ele sabia que por mais poderoso que ele se tornou ou se tornaria, Davi sabia que ele passaria por muitas dificuldades, não tinha para onde correr, né? Ele sabia que por mais rico que ele se tornou, rei de Israel, ele passaria por dificuldade. Diz assim, versículo 5: Eis que fizeste os meus dias com a palmos o tempo da minha vida, e como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Nós sabemos que nós somos, né, irmãos, seres humanos, e por mais aparentemente bem que nós somos vaidade, né? Por mais que a Bíblia diz que nós somos como trapo de imundície, disse Isaías. Então, nós sabemos que por mais regalado que nós somos aqui nesta vida, essa vida aqui é passageira. O propósito dessa vida, irmãos, é nós compreendermos quem nós somos e compreendermos que existe um Deus sobre nós, de colocarmos Ele em primeiro lugar. E para isso, eu volto a dizer, é no nosso dia a dia, um momento para orar, um momento para nós refletirmos, assim, né, como Davi falou, que ficava um momento de meditação, de meditação com Deus, de conversar com Deus, de orar, de poder jejuar, de falar com Deus. Então Davi nos dá essas receitas de bolo, aquilo que ele tinha de intimidade com Deus. Nós vemos, irmãos, que Davi, na época de Davi, tinha o profeta Samuel morreu, veio outros profetas, um dos principais que é citado é o profeta Natã, e Natã falava com o próprio Deus face a face, não é verdade? Então, Deus falava a Davi, mas também falava com o profeta para dizer para Davi. Então, a força maior estava naquele momento. Hoje, as coisas dessa vida têm tentado tirar o brilho, irmãos, do Espírito Santo de Deus, têm tentado tirar o homem a estar diante da presença de Deus. Irmãos, eu quero dizer que este mundo aqui passa. A Bíblia diz assim: o mundo passa e as suas consciências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus amados irmãos, vamos ficar firme com Cristo, vamos procurar outra coisa que nós devemos procurar é nós estarmos felizes. A felicidade, irmãos, não depende de ninguém, não é algo de ego, né, algo de eu sou melhor do que ninguém, não. A felicidade está dentro de você. Assim como Jesus disse, né, o reino dos céus, ele está dentro de vós, está dentro da gente. Porque nós devemos procurar viver uma vida tranquila, viver uma vida em paz, buscar o amor de Cristo. Irmãos, posso ser sincero para vocês, até mesmo os parentes, não deixe os parentes, que às vezes te incomoda, de te roubar a tua felicidade. Entende? Às vezes você recebe uma notícia por telefone que tenta roubar a tua paz. Mas não deixe, porque é como eu estava dizendo esses dias para minha esposa, que cada um de nós devemos ser felizes. A maior felicidade não é o ego da gente, não é ser esse egocentrismo, mas é nós termos a felicidade dentro de nós. Procure, irmão, a sua felicidade. A felicidade, irmão, não está em coisas materiais. O material pode até ajudar, mas não está em coisas materiais. Tanto, né, que o rei Davi vem dizendo isso. Ele diz assim no versículo 6: Na verdade, todo homem o anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Está vendo aí? Então isso aqui é vaidade. Por mais que o homem tenha as coisas materiais nesse mundo material, esse mundo material vai ficar por aí. E o que a gente está fazendo para o reino dos céus? O que a gente está fazendo para ter uma vida para o reino dos céus? Pregar a palavra de Deus, irmão, também é o seu dia a dia, é as suas atitudes, né? As atitudes falam muito, irmãos, de um servo de Deus, uma serva de Deus, de um missionário, de uma missionária de Deus, não é verdade? Então, amados irmãos, é o nosso dia a dia que fala por nós. E às vezes o silêncio, como Davi falou aqui, é que fala por nós. Ele diz agora no versículo 7: Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti.
Tá vendo? Ele colocava a vida dele diante de Deus. Livra-me de todas as minhas transgressões, dos meus pecados. Não me faças o pobre dos loucos. O pobre dos loucos por quê, irmãos? Porque as pessoas estavam se perdendo nas suas próprias vaidades, nos seus desejos, nos seus, né, nas suas conquistas mundanas. Tudo isso vai ficar por aqui. Aí ele diz no versículo, versículo 9: Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Por que ele está falando isso? Porque quando batia de frente com as coisas verdadeiras de Deus, todo mundo se emudece, todo mundo se enfraquece, porque sabe que está errado, não é verdade? Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destrói com traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque eu sou para contigo como um estranho, peregrino como todos os meus pais. Poupe-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Então Davi está dizendo, né, irmãos, que cada momento com Deus seria importante, poupasse ele até dos erros que ele tinha cometido, para que ele pudesse ter uma grande vida e vida abundante. Assim nós possamos ter, meus amados irmãos, nós possamos ter alegria. Esse salmo diz, irmãos, sobre a fragilidade do homem, não é verdade? Que o homem, por mais forte que ele esteja, ele pode cair. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Amém, irmãos? Que Deus possa completar essa pequena palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Fique na paz e fique com Deus.